Graça e paz, povo abençoado do Senhor! Glória a Deus. Queridos, estou em casa, na casa do Senhor, da nossa comunidade, da nossa igreja. Louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos, da nossa amada igreja, dos nossos ministérios, do nosso pastor, do nosso conselho. Por essa oportunidade também tão feliz, como diz o grande missionário Hudson Taylor, as possibilidades são tão maravilhosas como as bênçãos de Deus. Então essa possibilidade, essa oportunidade de compartilhar um pouquinho das experiências que o Senhor tem permitido com que nós pudéssemos nos envolver é realmente muito rica, muito preciosa. Louvado seja Deus. E desde agora, eu quero assim já encorajar você. Eu quero, já desde agora, eu quero chamar você a realmente voltar sua atenção, a mover seu coração, sabe, em prol da obra missionária, em prol da obra do Senhor. E que os relatos aqui, que as experiências aqui, o compartilhar aqui hoje, agora pela manhã e logo mais à noite, realmente nos motive, nos encoraja, nos realmente tire-nos da inércia que muitas vezes nos encontramos ante a vida sossegada e tranquila que muitas vezes temos, e isso é a realidade, ante aos grandes desafios que muitos irmãos nossos têm vivenciado ali e acolá. Amém? Queridos, pois bem, como disse o pastor Rômulo, nós voltamos recentemente há um ano, menos de um ano, em julho do ano passado, fomos à NS do O, Nossa Senhora do O, em Pernambuco. Foi bênção demais. A boa notícia que eu quero compartilhar com os irmãos nessa oportunidade é que já tem um missionário no campo, tá certo? Ainda não tinha um missionário neste campo, ou seja, o campo era cuidado pela igreja lá de Pernambuco e outra comunidade, era um campo assim, com uma atenção dividida de um pastor, de uma igreja, e hoje tem um missionário especificamente, pastor Rômulo, nesta igreja, lá na comunidade Nossa Senhora do Ó, um casal missionário, jovens que iniciaram agora esse ano lá, neste novo espaço. Um espaço novo. Quem foi no Pé na Estrada lembra que nós conhecemos lá aquele espaçozinho pequenininho, espécie de um comércio, sabe, de portinha de subir, aquela coisa toda. Agora estão num espaço um pouco maior. Foi possível a gente conseguir um pouquinho de apoio financeiro para poder conseguir, então, alugar um espaço um pouco maior. E estamos trabalhando aí uma agenda de levarmos alguns irmãos nossos, uma comitiva de irmãos nossos, empresários, que vão visitar o campo ainda este ano, com vistas a comprar o terreno e a construir a igreja. Louvado seja Deus por esse envolvimento que está acontecendo. Bem assim, nós também estamos trabalhando numa agenda para irmos lá na Argentina, antes do Pé na Estrada, pastor Rômulo, antes do Pé na Estrada de julho, que acontece nessa data aqui, 12 a 23 de julho, temos uma comitiva também para visitar lá a Argentina, você vai saber certinho e participar, se Deus quiser, conosco, também de alguns irmãos empresários aqui da região, do estado, com vistas também à aquisição daquele imóvel para aquela construção da igreja reformada na Argentina. Como é sabido, nós estivemos lá em 2019. Em 2019 tivemos com a expedição missionária lá e foi bênção demais. Abraçamos aquele campo missionário e Deus tem feito maravilhas. O trabalho tem crescido. O presbitério esteve lá recentemente, o pastor Rômulo integrou a comitiva aqui do presbitério, que visitou o campo, viu essa realidade. Um trabalho que começou lá na região metropolitana de Buenos Aires, em Marcos Paz, agora também na capital. Está acontecendo também um trabalho muito lindo lá, e a igreja está crescendo, o trabalho está desenvolvendo, a despeito da resistência, que é muito comum, especialmente nesses países como Argentina, Uruguai, Paraguai, mas o trabalho está crescendo, irmãos, maravilhosamente. Mas há muito por fazer, há muito trabalho por fazer, são muitos desafios, e, como é sabido, há uma carência muito grande de recursos humanos e recursos financeiros. Isso porque não tem mistério a obra missionária. É preciso dizer que a obra missionária acontece simples assim, com recursos humanos, com pessoas e com recursos financeiros. Assim que a obra acontece, se desenvolve. Tá certo? Nesse sentido, nós tivemos aqui a nossa Conferência Internacional de Missões do ano passado,
Quem participou? Quem esteve na Conferência Internacional de Missões no ano passado? Muitos que estão aqui hoje não estiveram na conferência, né? Quem teve conheceu o casal missionário, a família missionária lá da Argentina, pastor Wilton, missionária Josi, os filhos, né? Não vieram só a pequena Júlia, e também o pastor Fábio que é do Paraguai, né? Que agora está no campo lá no Paraguai. Nós íamos na expedição de janeiro, ocorreu que nós não fizemos a expedição de janeiro no Paraguai, e então trabalhamos uma agenda para julho. Para julho, então, no período de férias escolares, tá certo? Essa expedição épica, histórica. Isso porque em 16 anos nunca fizemos uma expedição assim, de 2 países, é verdade, visitar 2 campos transculturais. Então vai acontecer esse ano, em nome de Jesus, para a graça de Jesus, para a glória de Jesus, né? Hoje, faz 2 semanas exatamente que nós divulgamos lá no grupinho do Pé na Estrada, a gente tem um grupo oficial daqueles que participam ao longo desses anos, e já temos 50% da caravana praticamente já registrada. 50%. Então temos ainda aí 50% das vagas. Hoje oficialmente anunciamos aqui em nossa amada igreja, e a partir daqui também vamos anunciar por aí, né? Então temos irmãos já inscritos lá, tem uma irmã que participou há 6 anos atrás, foi a Bolívia conosco, ela é lá da Brasília, da Igreja Presbiteriana de Brasília, já se inscreveu para a expedição também, vai vir participar com a gente, temos irmãos de outros estados, então graças a Deus temos irmãos espalhados aí pelo Brasil, que estão envolvidos nesta grande missão. Mas dá tempo de você se inscrever, tá bom? Dá tempo de você participar, simples, facilmente, só se inscrever e você está dentro, tá bom, meu irmão? Para ter uma experiência assim, eu sou suspeito em dizer, mas muito marcante, marcante mesmo. E o Pé na Estrada, ele tem esse condão, esse objetivo, de ser um projeto impactante mesmo. Impactante não apenas para o campo que recebe a caravana, a expedição, mas impactante para aqueles que participam também. Para as crianças, para os adolescentes, jovens. Hoje é para toda a igreja, para toda a família, para que voltem melhores filhos, melhores esposas, seja, envolvidos na obra, valorizando as pequenas coisas, a família, a obra de Deus, a evangelização do mundo. Para que a nossa visão missionária realmente seja alargada, para que realmente possamos sentir e na prática vivenciar a realidade do campo missionário. E tem sido assim marcante ao longo desses anos essas experiências, de todos aqueles que têm se envolvido, então tem sido muito marcante. Já saíram missionários dessas expedições, que hoje estão nos campos missionários, graças a Deus. Enfim, homens e mulheres, pastores, missionários, que se envolveram numa expedição missionária de curto prazo, como o Pé na Estrada, e hoje estão nos campos, e hoje estão nas igrejas, evangelizando, falando do amor de Jesus, compartilhando da graça bendita de Jesus. Então isso é muito gostoso, isso é muito maravilhoso. É um privilégio servir ao Senhor, servir a Deus na missão de Deus. E que, o pastor Romo falava há pouco aqui, desse monte de atividades que nós temos feito, que a comunidade tem feito. E que bom a gente, de fato, ver, participar deste movimento evangelístico, missionário. E quando falamos aqui de missões, é preciso entendermos que missões não é feito somente lá. Missões não é feito somente quando a gente vai a um campo missionário, mas também fazemos aqui. Também temos feito aqui. Precisamos ter, irmãos, essa consciência de que aqui também é um campo missionário. Aqui é uma agência proclamadora do reino, aqui também é um campo missionário. E se a igreja é, por definição, uma agência proclamadora do reino, logo nós outros, enquanto igreja, somos agentes missionários deste reino. Ah, igreja amada, precisamos nos identificar como agentes missionários do reino. Não faz sentido algum, pastor Rômulo, nós aprendermos do Senhor todas as lições, os estudos, ouvimos boas mensagens, as preparações de liderança, ano após ano, se não colocarmos em prática isso. Eu estou certo, irmãos, convicto de que o conselho da igreja, que o pastor da igreja, que a liderança da igreja não pensa em equipar, capacitar a igreja para viver entre elas somente, para viver para dentro, mas sobretudo para viver para fora, para compartilhar o amor de Jesus, para partilhar de sua graça, para levar o seu nome conhecido às pessoas em todo lugar. Porque essa é a missão da igreja.
é cumprir o ID de Jesus. Nós nos preparamos aqui sim, nós nos fortalecemos aqui sim, nós nos capacitamos aqui sim, aqui buscamos qualificação sim, capacitação para falar de Jesus, para compartilhar do amor de Jesus, para levar outros a se render a Jesus. Eu trago um dado, irmãos, nesse primeiro momento. A nossa APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ela tem convites hoje de lideranças eclesiais espalhadas pelo mundo todo, 5 continentes. E se ela tivesse recursos humanos para atender a pelo menos 50 países hoje, que já buscaram recentemente, junto à APMT, dada a sua importância na América, no contexto global de missões, por lideranças eclesiais do mundo todo, 50 países pelo menos, para que enviem missionários para vários lugares. E é triste dizer que não tem recursos humanos para atender esses pedidos. Nas palavras do executivo da APMT, Agripino, ele dizia: se hoje tivéssemos 50 casais preparados teologicamente, missiologicamente, nós poderíamos atender pelo menos 50 países, de chamados diretos para envio imediato. Há uma carência. De fato, a Bíblia é clara, é real, é presente, e a seara de fato é grande, os trabalhadores são poucos. É muito fácil a gente realmente falar, viver numa comunidade gostosa, num ambiente gostoso, com gente boa, com a liderança querida, com irmãos amados. Mas de fato nos envolvermos na obra missionária é preciso. É preciso, irmãos. É preciso fazermos um pouquinho mais, é preciso de fato botar o pé na estrada e falar do amor de Jesus, compartilhar do seu amor. É preciso cumprir o ID. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Eu queria mostrar a vocês, rapidinho, como foi. Visitamos o Paraguai, com vista ao pé na estrada, mas aí veio a pandemia e as agendas agora voltou para julho deste ano. E estivemos em 2019, lá na Argentina, na primeira expedição, e agora vamos fazer a segunda expedição lá, voltando lá, tendo em vista esse olhar, esse envolvimento com vistas à plantação da igreja na Argentina. Então estamos voltando os olhos para lá, atenção para lá. Então, além do pé na estrada, tem todo um movimento acontecendo também, com algumas lideranças, com alguns empresários, com vistas a este ano, em nome de Jesus. Eu conversava com o pastor Wilton, e ele com lágrimas nos olhos, disse assim: Alex, eu não sei se na minha geração eu vou ver essa igreja plantada aqui. Isso quando eu visitei ele em 2018, e na primeira visita lá, para ir na primeira expedição em 2019. E daquele momento eu falei: irmão, nós vamos... Peguei na mão dele e falei: nós estamos juntos nesse desafio. E em nome de Jesus, na nossa geração, nós vamos plantar a igreja aqui na Argentina. Em nome de Jesus, nós vamos envolver a igreja do Senhor. Pode ser até que a gente não consiga muita coisa, mas nós vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. E vamos trazer também outros, para em várias mãos, irmãos e amigos, possamos juntar forças e plantar a igreja aqui, para a glória e para a expansão do reino de Jesus na terra. E nós estamos trabalhando nesse sentido. De 2019 para cá, e agora a expedição agora acontece nesse sentido, em julho, com vistas a essa aquisição do imóvel e plantação da igreja. Amém? Solta aí, por favor. Em visita ao campo missionário aqui no Paraguai. Missionário aqui em Santa Rita. Pé na estrada rumo a Argentina! Glória do Rei Jesus! Tú eres rey de este pueblo y
Eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas Dios hará. Grandes cosas Dios hará. Créelo, créelo. Amém. Glória a Deus. Deu para ver um pouquinho como foi 2019, né? Teve de tudo. Construímos uma parte da cozinha, uma cozinha que não tinha, um banheiro, né? E também ampliamos um pouquinho o quarto, o pastor, a família, que vocês conheceram, usava as estruturas, a parte da estrutura da igreja para moradia. E a gente fez assim um movimento lá para dar uma melhorada na estrutura, era bem apertadinho. Então a gente fez esse movimento lá, então teve de tudo. Não teve tempo para brincadeira não, a brincadeira foi mais no ônibus, sabe? Foi muito trabalho. E aí algumas pessoas perguntam assim, mas eu nunca fui numa expedição missionária, nunca participei, e eu ouço isso quase toda a expedição, para os jovens,
por pessoas mais experientes. E eu não sou psicólogo não, mas a gente aprende a ouvir, né? E aí depois pergunta, mas o que você faz, assim, na vida secular? Aí, recentemente, a irmãzinha me ligou, falou, eu queria me inscrever, mas eu nunca fui nada, nunca fui numa expedição missionária, nunca participei, não sei fazer nada. Eu falei, você não sabe fazer nada? Eu sou da igreja, assim, eu participo dos ministérios, da oração, da reunião, mas eu não sei fazer nada. Eu falei, mas assim, na vida assim e tal, a única coisa que eu sei fazer é bolo, é pão. Eu falei, opa, vamos ter oficina de panificação e bolo no campo, isso é bênção. Você desenvolve, você promove lá renda, né? E as pessoas vão aprender a fazer bolo, fazer pão, e vai empreendedorismo, vai gerar renda, vai ser bênção. Outra me liga e fala, não sei fazer nada na igreja, aquela coisa toda e tal. Eu falei, mas depois de falar, mas você, na vida secular, assim, alguma experiência de trabalho e tal? Não, a única coisa que eu sei fazer é artesanato. Eu falei, opa, glória a Deus, bênção pura. Você chega no campo missionário, você ensina as pessoas, faz um convite em massa lá e chama as mulheres para poder fazer esse negócio bacana. Ela mandou umas fotos assim do chinelo, você compra o chinelo, faz aquelas enfeite, você pega umas coisinhas assim, faz umas coisas maravilhosas, enfim, um artesanato bonito. Eu falei, gente, benção demais, irmã, vai ser benção. E aí aquela pessoa participou a vez passada, vai estar de novo, né? Foi e coordenou, então, um trabalho, uma oficina de artesanato, e foi benção no campo. Muitas mulheres que nunca vieram à igreja, vieram fazer a oficina e depois vieram com os filhos, e temos notícias de que pessoas continuaram servindo ao Senhor através das oficinas que foram trabalhadas na igreja através desses irmãos. Há espaço para todo mundo. E todos são envolvidos, da criança ao mais experiente, todos são envolvidos em todos os trabalhos. Então, irmãos, não se preocupem com o que vai fazer, apenas se envolva, entra na brecha e participe, se envolva, sabe? Em nome de Jesus, e você vai ser bênção. Aquela frase gostosa, conhecida, cunhada por William Carey, né? Conhecido pai das missões modernas. Tente fazer grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. E quando nós realmente nos desenvolvemos assim, sabe? Tentamos fazer coisas para Deus, para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus, você pode ter certeza, coisas maravilhosas vão acontecer também na sua vida. Você vai experimentar coisas muito maravilhosas na presença de Deus, na dependência de Deus e para a glória de Jesus. Amém? Amém, igreja? Pois bem, quero fechar essa primeira parte de apresentação do Pé na Estrada, aqui hoje oficialmente, louvado seja Deus, e dizer que o custo, o investimento cobre o transporte. Me perguntaram quando eu estou chegando ali, quanto é e como, o que a gente tem que pagar e tal. Olha, o valor é o pacote. Já tem o transporte, nós vamos num carrão, num ônibus top de linha, 4 eixos, bonitão, novinho, geração 8, é o G8 já, carro novo, tecnologia nova. Carregador de celular, não se preocupa, tá? Moçada, jovens, adolescentes aí, celular, não se preocupa. Cada um tem o seu carregador próprio ali na sua poltrona, é individual. Então, carrão, tá? DD de 2 andares, lindo isso, lindíssimo, novinho. Então, num carro assim, tá certo? No carro, até porque a gente tem cuidado de investir para fazer realmente uma viagem gostosa, tranquila, chegarmos, não apenas observarmos a questão de segurança, mas chegarmos no campo também descansados, prontos para poder agir, trabalhar e se envolver, tá certo? E a hospedagem, nós não vamos ficar na igreja. Então, ao contrário de alguns momentos, alguns encontros, dessa vez nós vamos ficar no acampamento, vamos ficar numa hospedagem, porque o grupo também vai se juntar com o grupo da Argentina, e a ideia é fazermos lá tem um trabalho da... Lília, você lembra o nome daquele trabalho com os adolescentes lá na Argentina? Que a Júlia está desenvolvendo? Transformados? Acho que é Transformados. Tem um trabalho com os adolescentes, lindo. Alguma coisa assim, lindíssimo, irmãos, está juntando um monte de adolescentes, irmãos lá, sabe, para servir o Senhor, está acontecendo uma coisa maravilhosa. E aí nós juntamos a ideia de juntarmos essa galera nesse tempo que nós vamos estar juntos lá, para podermos fazer um movimento com eles, vai ser benção demais. Aí vamos ficar então num espaço um pouco maior, mas uma estrutura maravilhosa para dormir, para almoçar, para jantar, para fazermos as refeições, tá certo? Então o pacote envolve transporte, a alimentação, a hospedagem, tá bom? No campo, então está tudo incluído aí, a nossa viagem, e aí você pode dividir em 5 vezes no Pix ou no boleto, ou até 10 vezes no cartão, e aí você consegue participar facilmente, tá certo, irmãos? Hoje, essa viagem está 2.400, 2.450 dividido, tá certo? Então sai aí, né, pouco mais de
300 e poucos reais, 400 reais por mês, mas já envolvendo todo o pacote. Lembrando, uma viagem transcultural, uma viagem com experiência, visitar 2 países. Nós vamos para a Argentina, da Argentina nós seguimos para o Paraguai, e lá vamos visitar o campo no Paraguai, fazendo um trabalho lá. Depois, voltando, a gente passa pela Cidade do Leste, ali na fronteira, tá certo? Visitamos as cataratas do Iguaçu também, né? Para aproveitarmos o trajeto, é bênção de Deus, voltando. Temos um intercâmbio em Guarapuava, além do Paraná, onde está o pastor que estava no campo no Paraguai, que nós conhecemos, e onde eu fui visitar em 2020, no Paraguai. Então, e depois desse intercâmbio no domingo à noite, a gente desce e estaremos chegando aqui, então, na segunda noite, para terça-feira do dia 23. Tá bom, irmãos? Essa é uma viagem, assim, realmente muito bacana, de uma experiência incrível, incrível. Se você puder participar, ou investir na vida de alguém que possa participar, faça isso, invista. Como diz o pastor Hernandes, investimento na obra missionária é um investimento de consequências eternas. Não se mede com moeda nem prata. Tem consequências eternas. Eu creio. Você crê? Amém? Louvado seja Deus. Alguma pergunta? Alguma pergunta até aqui? É o momento. Fazer a inscrição. Vou colocar no site da igreja depois, no grupinho, depois lá Está lá já, se não está lá, a gente coloca, tá bom? Tem o QR Code aqui, que vai ficar aqui embaixo esse banner. Se você apontar o QR Code aqui, já entra direto no link de inscrição, você já faz sua inscrição e marca lá a opção, etc. Além disso, tem também uma camisa que a gente vai preparar, obviamente, né? A camisa própria, penestrada. Tem um kitzinho que a gente prepara também com muito carinho, para a galera aí já municiada e realmente equipada para a missão, tá certo? Joia? Que mais? Faltou falar alguma coisa, pastor? Tá. Isto. Foi. Isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tente. Hoje está na faixa de 250 a 280 mil reais. Porque lá é tudo em dólar, né? Dolarizado, então. É isso aí. Aproveitar que o pastor Romulo comentou, deixa eu mostrar a vocês. Tem uma foto aqui. Eu ia passar mais adiante. Eu vejo que o tempo também não ajuda, né? Não para, é verdade. Então, deixa eu adiantar aqui, aproveitar e mostrar a foto do local. Se puder escurecer um pouquinho aqui atrás. Cadê? Chegou? Aqui. Opa. Passou? Ah, sim. Ok. A priori, esse terreno ainda está disponível.
bem localizado. Eu até fiz um videozinho aqui, né, para a gente poder divulgar isso. O pastor está assim, apaixonado com a ideia de poder adquirir esse terreno. Até brincamos que já tem até o portãozinho verde, né? Nossa cor predileta aí. Falei, pastor, esse negócio aqui, essa cor verde aí, não sei não, acho que tem tudo a ver com a gente. E então a gente está, irmão, numa pegada assim forte, em nome de Jesus. Vamos levar essa comitiva lá agora. Se Deus quiser, nós vamos participar aí dessa comitiva. Antes do pé na estrada ainda, né? Tem uns irmãos empresários aí para abraçar essa causa conosco, né? Então, irmãos, está acontecendo coisas maravilhosas, irmãos. Tem coisa acontecendo. Tem uma música mais ou menos que canta mais ou menos isso, né? Tem algo acontecendo, tem um negócio assim. Toda música aí sabe. Mas tem muita coisa acontecendo, e às vezes nós olhamos assim, meu Deus, a nossa igreja não está fazendo nada, eu não vejo nada. Como assim? Está faltando missionário, tem muito trabalho, a seara é grande, e tem muito trabalho. E tem muita coisa para fazer, muita coisa, irmãos. E precisamos investir nossos recursos. Eu costumo dizer que a gente gasta mais dinheiro com Coca-Cola, bombom e bala do que com a obra missionária. Aliás, isso é estatístico, né? Teve uma agência aí envolvida com missões, fez um levantamento, nossa, mas nem se compara, é grandioso. A gente se perguntar na igreja assim, você tem ofertado com a obra missionária? Você tem contribuído com a obra missionária? Quando é que você deu uma oferta missionária? Quando é que você contribuiu com a obra missionária? Você tem algum campo missionário que você mantém com oferta singela? Você tem participado, se envolvido na obra missionária, botado o pé na estrada, seja aqui ou ali, seja nesse projeto ou no outro? Através da sua igreja, você tem servido o Senhor na obra missionária? Nós somos chamados, irmãos, a servir a Deus, a adorar a Deus. E na perspectiva de calvinista, né, de Calvino, é servindo a Deus, servindo as pessoas. É adorando a Deus, assistindo necessitados, socorrendo os aflitos e pregando Jesus o Salvador. Né? Então a nossa dinâmica enquanto igreja é esta. Não é só chegar aqui, sentar no banco, orar, e assim é maravilhoso demais, é fácil demais, mas é servir ao Senhor, é contribuir com a obra missionária. E costumamos dizer, e precisa ser ratificado isso, que há 3 formas de se envolver com a obra missionária. Nós, né, ouvimos muito falar, né? É como? Participando, né? Participando, indo e contribuindo, né? Participando mesmo, se envolvendo, orando e contribuindo, né? Participando, ou seja, indo, orando e contribuindo. Não é ou não, é e. Então eu posso ir, orar e contribuir. A gente ouve a frase assim, né? Indo, orando ou contribuindo. Não, é e contribuindo. A gente pode tirar essa dinâmica nossa da igreja de se envolver, de participar, de colocar o pé na estrada, de orar. Precisamos orar, interceder o tempo todo. Tempo atrás eu recebi um contato de um irmão, de um pastor, de um missionário que estava lá no Oriente, e ele dizia, meu irmão, nesse momento aqui, eu não preciso de doação, não preciso de oferta, não preciso de recurso financeiro, eu não preciso de obras literárias, eu preciso saber e crer que aí no Brasil, do outro lado, tem uma igreja orando por nós, porque a qualquer momento, eu e minha família podemos ser chamados para a glória, porque estamos sendo perseguidos, e a morte já nos bateu a porta, mas o Senhor Deus já nos livrou algumas vezes. E eu creio que tem alguns irmãos orando. E o que nós queremos mais é que a igreja realmente esteja orando. Ele dizia, e no que couber, contribuindo, para que nós possamos ter forças, condições de continuar servindo. E o mais rápido possível, porque não sabemos até quanto tempo o Senhor tem nos dado. Eu lembrava e ouvia isso daquele pastor, com família, com crianças que ele tem, com a convicção, com a tranquilidade, com a paz no coração, dizer, a qualquer momento temos que ter, aqui é urgente, irmão Alex, porque, eu não sei, meu irmão, a perseguição está muito forte. Então, enquanto o Senhor estiver nos dando vida e força, eu e minha família estamos servindo ao Senhor aqui. Mas correndo risco de vida, mas servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, porque eles sabem da missão, receberam a missão, estão em paz no coração, em paz com Deus, servindo ao Senhor. E esses não precisam e não devem ter. A gente ora assim e fala, meu Deus, coitado daquele missionário. Coitado não, nunca pense isso. Louvado seja Deus por aqueles missionários que o Senhor levantou a seu tempo e estão ali, representando-nos enquanto igreja, naqueles rincões do mundo, naqueles lugares inóspitos, difíceis. Para a glória de Jesus. Amém? Pois bem, é isso. Lá no Paraguai, vou fechar aqui, já que eu estou naquela foto ali, no Paraguai aconteceu isso. Eu não posso deixar de falar, pastor Rômulo. Não posso deixar de falar disso, gente, não posso. Irmãos, há 2 meses esse
templo foi comprado. Glória a Deus, amém, dá um glória a Deus aí, igreja. Foi comprado, irmãos, esse terreno, esse templo, a igreja não tinha. Há décadas, a igreja de Assunção funciona num espaço, eu visitei lá, os irmãos viram no vídeo, inclusive, um lugar desses. Há décadas a igreja de Assunção funciona num espaço alugado. E nós tivemos nos envolvendo nesse sentido nos últimos meses, nesse tempo, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, levantou e abençoou para comprar esse terreno com R$150 mil. A IPB, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E para dar a entrada, porque era o mínimo que podia ser para poder fechar. Porque foi um achado no centro metropolitano de Assunção, pastor Romulo, no centro ali, na região metropolitana, conseguiu uma estrutura dessa, de mais de dois lotes em comum, porque é uma área grande, por R$300 mil. Era o preço de um lote, vazio, praticamente, na região metropolitana. É um espaço de basicamente 2 lotes, com uma estrutura que já funcionou uma igreja, outrora funcionou uma igreja lá. E hoje estava largado, e quando anunciaram assim, de repente, o pessoal se identificou e se movimentaram, e graças a Deus a igreja logo conseguiu, e seguraram, e o desafio agora é continuar, pagar o restante, os outros 150 mil e fazer uma reforma. Mas já estão reunindo no espaço, através de uma limpeza que foi feita lá e tudo mais. Então nós temos esse desafio também, abraçamos essa causa também lá. Tem alguns irmãos aí também se envolvendo conosco nesse sentido, tá bom? É isso. E o outro desafio o pastor Fábio foi conhecido pela igreja aqui, os irmãos conheceram, e ele tem um desejo muito grande lá em Santa Rita, em investir em música, na parte musical da igreja, na estrutura do Ministério do Louvor, e precisa de instrumentos para poder fazer. Tem 2 irmãos agora frequentando lá, que conseguiram o violão, e eles já tocam. E a ideia é a gente instrumentalizar. E nessa expedição a gente quer, então, levar, assim como aconteceu no Chile, a gente equipou a igreja lá em Copiapó com bateria, violão, teclado e baixo. Então, em nome de Jesus, a gente quer também equipar o ministério lá de Santa Rita. Tá bom, irmãos? Então, se você quiser... Olha, o que eu posso ajudar? Tem um monte de jeito de ajudar. Contribuindo financeiramente, doando um instrumento musical, tá certo? Indo participar conosco, orando, tá bom, irmãos? Veja que tem várias formas. Procura-nos, se envolva de alguma forma. E será muito uma bênção, de mãos dadas, juntos, nesse trabalho de várias mãos, como sempre deve ser. Pastor Romulo disse aqui desse nosso envolvimento, dessa nossa liderança, da coordenação do projeto. O projeto é do Senhor. Nós simplesmente, como ele bem disse, coordenamos, dirigimos sim ao longo desse tempo, mas convictos e certos de que a obra é de Deus. A obra é de Deus. A missão é de Deus. E nós somos cooperadores de Deus na missão de Deus. Amém? Glória a Deus. É isso. Amém? Vamos seguir então com uma reflexão na mensagem, nessa oportunidade, e de modo que de alguma forma já estamos, né? Eu acho que essas experiências, esse mover de Deus, esse compartilhar do que Deus está fazendo e tem feito através da sua igreja, já estamos, sem dúvida alguma, na sua dependência, e a Ele toda a honra, todo louvor e toda a adoração. O texto em que nós pensamos, quando o pastor Romulo nos convidou para essa oportunidade, nos deu essa oportunidade, está baseado lá em 2 Coríntios 10, versículo 16, apenas a parte A. Apenas a parte A. 2 Coríntios 10, 16, a parte A, onde fala assim, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras. Eu vou resumir, o nosso tempo é pouco já, mas é bem oportuno esse tempo de pensarmos um pouquinho, refletirmos um pouquinho, meditarmos na palavra de Deus. Deixa eu voltar ali. Está passando? Eu não consigo ver daqui. Acho que está, né? Ok. É isso. Muito bem. E essa parte, então, do versículo, né, irmão, me chamou muita atenção, mexeu comigo, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras. Em paralelo com o que diz Mateus 28, 19, né, onde fala que
né, aquela frase conhecidíssima, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Como os irmãos têm percebido, o nosso envolvimento missionário, igreja, o nosso envolvimento missionário não tem observado fronteiras, barreiras. Nós temos pensado sim num trabalho local, temos pensado sim num trabalho regional, nacional, como Sertão, por exemplo, tem sido um foco, né, dadas as circunstâncias, necessidades, carências, mas também além das fronteiras. Isso porque nós cremos que a obra missionária, e a partir da própria palavra de Deus, ela nos apresenta essa realidade de que o Evangelho precisa ser anunciado entre todas as nações, todos os povos. Independentemente se este povo esteja aqui no Brasil ou além da fronteira. Seja aqui no Brasil ou no outro país, seja onde for. Então, onde o Senhor colocar em nosso coração, de alguma forma chegar para nós a ideia, o convite, a necessidade de irmos, fazer um movimento em prol de que o nome de Jesus seja glorificado naquela nação, naquele lugar, nós vamos fazer. Em 2019, quem não sabe, o pastor Romulo estava no São Paulo. Ele estava em São Paulo em 2018, se não me engano, 2018, quando ele me liga e fala, irmão, nós estávamos numa viagem missionária, ele estava num compromisso em São Paulo, e ele teve contato com o Hilton, e ele soube da realidade e falou, Alex, quem sabe fazermos, eu não sei se ele lembra disso, mas veja que a viagem lá em 2018, 2019, teve a sua participação, veja a possibilidade, estou mandando um projeto para você dar uma analisada, e eu olhei aquele projeto assim, da Argentina, eu falei, meu Deus, que é isso? País vizinho aqui, não temos uma igreja reformada. Se eu sair daqui para fazer uma visita nas minhas férias, fazer uma visita na Argentina, você quer visitar um culto, ir no culto um domingo, numa igreja que prega o Evangelho da Graça, uma igreja realmente reformada, você não tem lugar para ir? Não tem. Como assim? Temos uma dívida com os países aqui vizinhos. A IPB, a igreja brasileira, tão pertinho e ainda não tem. É verdade, como bem disse, tem várias igrejas, mas que se afastaram, né, bastante da fé reformada, de modo que nós abraçamos essa causa, e veio no coração meu, eu falei, eu vou visitar essa igreja, vou visitar esse campo, e aí fomos, sem perder tempo, e aconteceu em 2019, e agora estamos nesse movimento todo, que está acontecendo atualmente. Irmãos, como bem disse o texto, a fim de anunciar o Evangelho além das vossas fronteiras, ir, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Como que nós podemos entender isso? Está passando aqui, passou. Isso. Foi cunhado, né, ainda não há muito tempo, nas últimas décadas, este termo, né, Missio Dei, a missão de Deus. E nós podemos dizer que essa missão de Deus, ela só é possível quando realmente existe essa relação extraordinária da ação do Espírito Santo de Deus na vida do crente, na vida do cristão, e uma ação natural do homem cristão, onde ele busca caminhos para servir na obra de Deus. É a ação extraordinária do Espírito Santo de Deus no coração do homem crente, e uma ação natural do homem crente em prol de servir a Deus. Aí então nós temos uma relação da missão de Deus. É Deus agindo através do seu Espírito Santo, nos chamando, nos envolvendo para a obra missionária, para servi-lo. E nós então nos dispomos e dizemos sim, e estendemos os pés e nos colocamos à disposição, nos lançamos na brecha. E então no uso de nossos dons e talentos nós servimos ao Senhor, escalados da forma que for, para jogar na posição que for, a depender do nosso talento, da nossa disposição, do nosso dom. Quando nós chegamos no campo, irmãos, há várias necessidades. Assim o é na igreja. Aqueles que o Senhor chamou para pregar, para ser mestre, para ensinar, para cuidar das crianças, para cuidar da ordem, para cuidar dos instrumentos, dos equipamentos, para ministrar louvor, para cantar.
Veja que cada um, nas suas habilidades, servindo ao Senhor. E é assim, simples assim, como já disse alguém. E precisa ser assim também na missão de Deus. Então, quando Deus nos usa, e quando o Espírito Santo de Deus realmente movimenta o nosso coração, e nós nos dispusemos, irmãos, as coisas acontecem, e acontecem de forma maravilhosa, de forma tremenda. Eu não estou conseguindo ver lá, por isso que eu estou... Não sei se não passar, vocês falam, eu estou apontando aqui. Irmãos, queria destacar pelo menos 5 fatores, mas de forma bem sucinta, que devem ser levados em consideração aí, para a expansão do reino mesmo, para a expansão do reino de Deus. 5 fatores, agora está aparecendo, irmão, obrigado, querido. Primeiro, ampliar a visão e a ação. É preciso. Nós temos vários departamentos na igreja, vários movimentos, nossa liderança, nossos movimentos aqui e várias igrejas. Muitas vezes nós pensamos, enquanto indivíduos, homens e mulheres, crentes, em várias atividades. E às vezes ocupamos a nossa agenda do ano todo, com muitas atividades. E não voltamos a nossa atenção para a obra missionária. É preciso a gente ampliar a nossa visão e também a nossa ação. Como eu disse no início da introdução, nós somos, e na igreja, equipados, fortalecidos, capacitados. Esses nossos encontros devem nos levar a este fortalecimento para então nós abençoarmos as nações, para então nós falarmos do amor de Jesus às pessoas, para então nós sairmos e compartilharmos do amor de Jesus, do que Ele tem feito em nós, por nós, e agora através de nós, às pessoas. Eu creio que essa é a dinâmica da igreja. Ela vive para adorar e para servir. Nós precisamos, de fato, estar conscientes disso. Adoramos, e como já disse um pastor querido, que o Senhor já chamou para a glória, precisamos, de fato, ter essa consciência de entrar para adorar e sair para servir. Ampliar a nossa visão e a nossa ação. E o campo missionário não precisa e não pode servir só como aquele campo lá da Argentina, do Paraguai, do sertão, mas a partir da nossa casa, da nossa vizinhança, da nossa estrada, da nossa parentela. Mas precisamos também, irmãos, ampliar o campo de atuação. Eu gosto do texto de Mateus 9, 37, onde nosso Senhor, Jesus, Ele certa vez dirige aos seus discípulos ali, e Ele diz, aquele versículo conhecido, a seara, pode falar comigo? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, é preciso ampliar o campo de atuação. É preciso ampliar. Como nós temos ao longo desses anos caminhado bastante para que algumas coisas aconteçam. Coisas simples. Quando tentamos, por exemplo, abro aspas, ir para o sertão de Ceará, Canindé, Deus colocou no nosso coração levar uma carreta de donativos. Falei, meu Deus, nós vamos para um lugar carente de tudo. As pessoas têm dificuldade das coisas básicas. Quando estivemos visitando lá, vimos aquela realidade, sem contar com a sequidão terrível. E como que chega lá levar o pão do céu, o alimento que sacia a sede dura, a palavra da graça, do amor de Jesus, e não levar alimento, não levar brinquedo para aquelas crianças. Eu fiquei realmente impactado. E Deus colocou no coração, irmão, Deus colocou no coração, leva uma carreta. Leva uma carreta. E aí eu comecei então o movimento. Por quê? Porque parece que foi necessário falar muito, andar muito pelo estado, de norte a sul. Visitamos quase 30 igrejas, não só no estado aqui, não só no nosso região da Grande Vitória, mas no interior também do estado. Eu quero ser breve nesse exemplo, mas foi muito marcante porque depois de falar muitas igrejas, eu achei que um dia, Stefano chegou para mim e falou, Alex, você já está falando na igreja de levar carreta. Cadê ela? Está aí? Está lá embaixo, né? Com o Benício. Benício está uma graça, gente. Benício está demais. Vou falar para vocês, hein? Vocês têm que ver que figura. Está lá embaixo com o Benício. Ele disse, você já tem a carreta?
Eu falei, não. Tá, mas aqui, falta menos de um mês. Eu falei, meu Deus, eu estou falando para levar carreta, Senhor. E as pessoas, e cadê os donativos? Também não tinha donativo quase nenhum. Lá no fundo, eu morava numa casa aqui no Parque Infantil, tinha um espaço enorme embaixo assim, cabia muita coisa, mas tamanho disso aqui, mais talvez um pouquinho, uma área muito grande. Tinha só algumas bolsas assim, faltava menos de um mês. E eu comecei a ficar com o coração aflito, eu confesso, irmãos, naturalmente. Mas desde o começo, várias igrejas eu falei, vamos levar uma carreta, e naquele momento eu falei, Senhor, e falta pouco tempo, e o povo do Senhor não tem se levantado, não tem acontecido nada, eu não estou vendo donativo, não estou vendo doação, não estou vendo carro, não estou vendo carreta, ninguém apareceu, eu não tenho dinheiro para levar uma carreta para o sertão, mas o Senhor falou no meu coração, eu sinto que eu tenho que levar uma carreta, porque não tem condição, levar a tua palavra para aquele lugar, e não chegar lá e levar alimento para aquele povo que está sofrendo, que está com fome, e tudo mais. Irmãos, passou mais uma semana, o Senhor me provou a gente, porque o Senhor prova a gente. E eu recebi uma ligação de um empresário, um irmão nosso, da Igreja Assembleia de Deus. Aquele irmão eu não conheci, nunca vi na vida, nunca tive contato com ele. Aquele homem descobriu meu telefone, não sei como também, mas fato é que ele ligou, e aquele anuncia daquela ligação, ele disse, você é o presbítero Alex? Eu falei, sim, meu irmão, pois não. E ele disse, você que está promovendo aí uma viagem missionária para o sertão do Ceará? Eu falei, é eu mesmo, e o povo de Deus corajoso aí que está junto com a gente. E ele disse, olha, você está falando de levar uma carreta donativo, não é isso? Eu falei, isso mesmo. E você já tem a carreta? Eu falei, não tenho. E ele falou assim, como que você vai levar a carreta se você não tem? Eu falei, ainda não tem, mas a gente vai ter. E ele falou, rapaz, eu gosto desse negócio. Eu gosto desse negócio, dessa confiança. Você não tem, mas você vai ter. Eu falei, eu não sabia que eu estava falando com o empresário, o dono de uma transportadora. Oh, glória a Deus. Aquele homem falou, rapaz, eu gosto desse negócio assim. Já, gente, com coragem e tal. Eu falei, irmão, mas pois não, querido, posso ajudar. Você vai participar da expedição com a gente, se inscrever? Ele falou, olha só, você não tem a carreta, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem condição de encher a carreta, se você tiver a carreta? Eu falei, a gente tem condição. Tem condição. Eu quer dizer que se você tiver, você não tem, mas se você tiver a carreta, você enche a carreta, você consegue encher a carreta? Eu falei, consigo. Ele falou assim, mas a carreta que você falando, você quer a maior, aquela grande, dá até 32 toneladas? Eu falei, essa é a maior que tem. É a maior que tem. Você tem condição, você sabe que é muita coisa, rapaz. Uma carreta dessa é muita coisa. Eu falei, é isso mesmo, irmão. O que a gente quer é levar muita coisa. Aí ele falou, rapaz, e quantas pessoas estão envolvidas com você nesse negócio? Eu falei, rapaz, tem muita igreja. Tem muita igreja, meu irmão, tem muita gente, é minha igreja, um monte de igreja. Aqui, espalhado pelo estado, eu já tinha corrido, irmãos, ponta a ponta. Não tinha aparecido um servo de Deus, depois de um culto, falar assim, meu irmão, vamos fazer uma oferta, uma doação. Eu fiquei magro, aquele ano foi difícil. E aí, ele falou, pois bem, meu irmão, pois você tem a carreta. Eu vou te arrumar essa carreta. Você tem condição de pagar o óleo, pelo menos o óleo? Eu falei, tem condição. E o óleo lá, irmão, daqui no Ceará, em Canindé, é como daqui no Paraguai. É longe pra caramba. Você não tem ideia, é longe demais. É mais de 2.000 quilômetros, quase 3.000 quilômetros, só para ir. É muito chão. Aquele irmão doou a carreta. Irmãos, a partir daquele contato, começou a levantar tanta gente. Faltava 2 semanas. E essas 2 semanas, eu não me esqueço da mulher lá de Alegre, irmã nossa, serva do Senhor. Aquela mulher tinha uma loja que vendia de tudo um pouco, de roupas, calçados, a esses utensílios do lar. E aquela mulher me ligou e falou, meu irmão, presbítero Alex, você esteve aqui na igreja no culto à noite, você passou lá em calçados, depois você esteve aqui à noite, lembra aquele culto abençoado, missionário? Amém, sim, meu irmão. Pois é, eu senti no coração o desejo de fazer uma doação. Eu falei, glória a Deus, irmã, amém. Olha, mas eu quero doar bastante coisa. Eu falei, amém, irmã, bastante coisa, que bom. Eu quero doar a minha loja. Irmão, eu fiquei tão impactado que eu vou fechar a minha loja. Eu falei, glória a Deus, irmã. Eu nunca dei glória a Deus para alguém fechar a loja. Detalhe. Mas, glória a Deus, você está querendo fechar a loja para doar? Aí, irmã, deu aquela, irmã louca. Aí eu falei, tá bom, irmã, eu vou levar, então eu vou com a Kombi do irmão aqui, do amigo, vou pegar uma Kombi e vou. Não, irmão, uma Kombi não dá.
Eu falei, eu vou com 2. Lembrei do pastor Ronaldo, tinha uma Kombi lá. Eu falei, irmão, vou levar 2 Kombi. Irmão, 2 Kombi eu acho que é pouco. Eu falei, irmão, glória a Deus, eu vou com um caminhão baú aí. Estou indo buscar. Aí ele vinha com um amigo e tal, caminhão, fomos no caminhão, passamos por Guarapari, pegamos mais algumas coisas e chegamos. Foi a primeira viagem. Aquele caminhão baú enorme ocupou 1/5 da carreta. 1/5, assim, digamos. É muito grande a carreta. Ocuparia, né? Depois a gente foi ver essa realidade. E aí começou as doações. Irmão, faltava 2 dias. Resumindo a história, faltava 2 dias para a viagem. As pessoas ligavam, contactavam a gente. Eu falei, olha, irmãos, o que tem aqui já é o bastante para encher a carreta. Doam aí para os trabalhos, projetos da igreja, e o que tem aqui é o suficiente. Nós chegamos lá no sertão. A carreta saiu daqui 2 dias antes, praticamente, né, antes da gente, porque motorista só, e a gente, o motorista de ônibus, vai dois motoristas, não para, né? A gente só para se alimentar rapidinho. E chegou lá, logo depois da gente, a gente soltou fogos, colocamos 2 faixas enormes na carreta, assim, transportando solidariedade. E chegamos lá, irmãos, foi muito bênção. Foi bênção demais. Muita roupa, muito calçado, muito alimento. E foi bênção, abençoamos muitas famílias. Depois disso tem histórias de que o pastor Kelvin, que é o missionário que o Senhor chamou, da pandemia, que era o missionário local na época, nos compartilhou que 1 ano depois, muitas roupas tinham dinheiro dentro. As pessoas colocaram dinheiro no paletó, e ele teve momentos de dificuldades lá para pagar as contas, e ele, entrando, vendo as roupas que estavam no bazar, algumas foram colocadas no bazar, e encontrou recursos em momentos especiais, assim, quase 1 ano depois, e ele relatou isso. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Irmãos, Deus faz coisas que a gente não consegue medir quando nós nos envolvemos na sua obra, a servir. É como o cara fala, tente fazer grandes coisas para Deus, experimente grandes coisas de Deus, Ele faz maravilhas. Ele levantou aquele homem, colocou aquela carreta, não tínhamos condições, gastaríamos quase 30 mil reais numa carreta lá, não tínhamos condições. Deus levantou aquele homem, não sei de onde. Condições, doações, as pessoas se envolveram, o povo de Deus se uniu. Eu cheguei um momento que eu falei com o Senhor, Deus, tem misericórdia, mais de 100 igrejas só presbiterianas aqui no nosso sínodo, e que povo difícil, que povo ruim para doar, para ofertar, Senhor, não tem condição de negócio desse. Se eu não levar essa doação, se eu não levar essa carreta, eu vou ficar muito envergonhado, vou ficar muito triste. Dificilmente, Senhor, eu vou me envolver com a obra, eu não vou aguentar não, porque eu andei demais, eu falei demais que ia, certeza no coração, e esse povo não está doando, e de repente começa uma ligação desse empresário, e as coisas acontecem, e Deus faz a sua obra. Mas Deus prova a gente. E a experiência disso tudo, irmãos, não deixe de fazer. A despeito das circunstâncias, sejam difíceis, confie. Ele sabe, Ele prova, e Ele faz. E aí é que a gente vê que as coisas acontecem independente da ação da gente. Quando Deus quer, Ele faz. Mas Deus nos usa na sua missão, como cooperadores na missão. Portanto, ide, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Que eu e você possamos realmente nos envolvermos nessa temática, neste assunto, nesta obra, neste serviço do Senhor. Não estou conseguindo ver lá. Muito bem, eu falei de ampliar o campo de atuação. Precisamos aumentar a nossa motivação também aqui dentro dos fatores aqui, né, para a expansão do reino. Eu falei em ampliar a visão e a ação, e ampliar também o campo de atuação, aumentar a nossa motivação, ou seja, recursos humanos, é preciso, irmãos. Como eu disse, o pastor Fábio está precisando lá no Paraguai de pessoas para ajudar, para ensinar música, para ajudar na evangelização. Hoje tem 5 células funcionando, pastor Romulo, 5 células em regiões da grande ali, nas proximidades da Cidade de Leste, Santa Rita, ali, e falta recursos humanos para poder trabalhar, servir, atuar, sabe? Um trabalho que ao longo desses 54 anos teve muita dificuldade. Você tem ideia, hoje no Paraguai, nós temos pouco mais de 200 membros em 5 igrejas presbiterianas do Paraguai, ao longo de 50 anos. Veja a resistência. Trabalho difícil, duro, difícil, povo resistente ao Evangelho. Mas agora, ultimamente, as coisas têm acontecido de forma assim extraordinária. Sabe, os corações têm se doado. As pessoas estão
são mais receptivos ao Evangelho. As ações também, é claro que as estratégias também têm sido diferenciadas, não é? O movimento tem sido também diferenciado no sentido de envolver a igreja na obra de Deus, e as coisas estão acontecendo. Portanto, irmãos, é importante nós aumentarmos nossa motivação, nossos recursos humanos. Eu creio que eu declaro aqui assim, um desejo no coração, um sonho, é ver realmente a nossa igreja enviando missionários para os campos. Eu estou certo de que o nosso pastor, a nossa liderança, pensa assim, numa igreja forte, capaz de servir as nações, enviando missionários, que saia daqui, homens e mulheres, para o pé na estrada, famílias inteiras, para os campos missionários, para a glória de Jesus, para a expansão do reino de Deus, nessa terra. É para isso que vivemos e existimos enquanto igreja, para adorar e para servir a Deus e ao próximo, com o amor de Deus. Mas, ainda como fatores para a expansão do reino, é preciso ampliarmos recursos. Nós falamos aqui nos desafios, e os desafios deste último ano é grandioso, irmãos. Mas olha aqui, vou falar para você, eu sozinho não consigo não. Eu e você talvez ainda não consigamos, é verdade, não consigamos. E talvez só a nossa igreja também não tenha força para tanto. Mas se nós nos envolvermos com outros irmãos, é possível. Em termos financeiros, nós estamos trabalhando aí, em média, R$500 mil, para adquirirmos um imóvel aqui, para assistirmos também no Paraguai, enfim, para conseguirmos esses desafios, alcançar esses desafios. Tem estratégias, é verdade, de visitarmos agora com um grupo de missionários, com um grupo de empresários, agora antes da expedição, inclusive, de buscarmos outras formas, mas, sobretudo, antes, porém, a igreja envolvida, a igreja se envolvendo, se movimentando, se doando, contribuindo, indo, orando, para que tudo isso aconteça, para que esses desafios sejam vencidos, para que possamos alcançar esses objetivos, para que a igreja seja plantada, para que pessoas sejam alcançadas para a glória de Jesus, para que o reino de Jesus cresça na terra. E que louvado seja Deus, irmãos, por participarmos desta grande obra de Deus. Você já pensou? Você e eu participarmos da expansão do reino, da plantação de igrejas no mundo? Isso deve ser uma motivação da nossa vida. Uma grande motivação da nossa vida é sermos úteis a Deus, no serviço do Senhor, de fato e de verdade. Pois bem, eu mostrei ali as fotos do local e nós precisamos entender que os desafios de fato são grandes, a seara é grande, mas nós estamos envolvidos, imbuídos neste grande propósito de servir a Deus, de colocar o pé na estrada e de fato, fazermos alguma coisa para provarmos grandes coisas de Deus. Amém? Tem hora que aparece ali, eu acho que eu estou nessa frase aqui, cadê? Isto. Pois bem, se você consegue ver aí, antes, porém, não está colocando lá em tempo real, não consigo ver onde vocês estão vendo, por isso que eu estou demorando um pouquinho. Mas enfim, o que podemos fazer então ante esse desafio além das fronteiras? E aí, irmãos, não apenas a IPB, a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, os sínodos, os institutos bíblicos, os seminários, as igrejas locais, eu e você, envolvidos nesse grande projeto de Deus. Tá certo? Os campos realmente estão clamando pelos ceifeiros. Há muito por fazer. E o que nós não estamos vendo? É a pergunta que fica. O que está faltando? Não sei se vocês conseguem ler aí. Compete a nós discernir e obedecer.
e obedecer. E aí, a resposta, contudo, já foi dada a esses questionamentos quanto ao que podemos fazer, além das fronteiras, esses desafios todos. Veja, está registrada a palavra de Deus. Nesses termos, não exatamente, mas nesse sentido. Preguem o evangelho do reino a todos, indistintamente. Atravessem a rua, atravessem o oceano, atravessem os ares, vão, digam que dei minha vida por eles, digam que meu sangue carmesim escorreu pelo meu corpo enquanto eu jazia crucificado, digam que esse sangue limpo, puro, imaculado foi suficiente para pagar a conta. Não há mais dívida, não há mais grilhões, não há prisão. Digam-lhes que o Pai aceitou o meu sacrifício e que tudo o que Ele quer agora é o coração daquele que sinceramente crer e se rende definitivamente. É preciso dizer, é preciso compartilhar esse amor de Jesus que nos alcançou. A morte de Jesus na cruz não foi em vão, ela foi completa, foi cabal, ela foi completa, irmãos, completada mesmo ali para nos alcançar. E nos alcançou para a sua glória. Amém, igreja? E nesse sentido, nós vamos encerrar, concluir. A seara é grande, o mundo urge. Então você pode orar comigo? Assim, pode orar comigo? Senhor, aqui estou. O que queres de mim? Vamos, igreja, que se cumpra em mim a tua vontade e que teu glorioso nome seja adorado em todos os rincões deste planeta maravilhoso que o Senhor nos deu. A Ele, pois a glória eternamente. Amém. Deus seja louvado.